Olá, meus amigos e minhas amigas. A Rússia fez um ataque com míssil balístico contra uma unidade militar distante 100 quilômetros da linha de frente. Esse ataque atingiu um campo de treinamento militar no centro-leste do país e, segundo autoridades ucranianas, o ataque deixou várias vítimas fatais. Bom, gente, a informação oficial, como é de costume nesses casos, não divulgou números exatos, né? O Ministério da Defesa da Rússia já havia compartilhado um vídeo descrevendo uma ação como um ataque com mísseis balísticos Iskander-M em um acampamento na região de Dnipropetrovsk. Eles fizeram isso no sábado e afirmaram que haviam causado pesadas baixas aos militares ucranianos. O comandante das tropas terrestres da Ucrânia, Mikhailo Drapati, comentou sobre essa tragédia no Telegram. Ele chamou o ataque de uma consequência horrível da ofensiva russa e expressou condolência às famílias dos mortos. E o clima, gente, ficou ainda mais tenso quando a deputada ucraniana Mariana Bezugla fez críticas bem duras no Facebook, acusando o comando militar ucraniano de estupidez e de não conseguir se adaptar à nova realidade. Segundo ela, o ataque aconteceu quando os soldados estavam alinhados, o que seria um erro bem grave, né? Só que aí já veio uma fonte militar que preferiu não se identificar e desmentiu a história. Segundo essa fonte, não houve formação de fila nem congregação. O que rolou teria sido que a Rússia usou o míssil balístico Iskander-M como munição de fragmentação, que acabou se espalhando por uma área grande onde tinham tendas dos soldados. Ele disse que foi um ataque planejado exatamente para causar o máximo de estrago possível. Drapati, que é o comandante, também anunciou que abriu uma investigação para entender o que deu errado. Ele não poupou palavras, hein? Disse que a raiva corrói por dentro quando vê militares desempenhando suas funções de forma descuidada e formal, e aplicando procedimentos obsoletos que colocam a segurança dos soldados em risco. Segundo ele, todo mundo que tomou decisões naquele dia e todo mundo que não tomou a tempo vai ser responsabilizado. E que ninguém vai se esconder atrás de explicações ou relatórios formais. Sirski, que é o comandante-geral das forças ucranianas, disse que um chefe de centro de treinamento e um comandante de uma unidade militar foram suspensos de suas funções e mandou garantir a implementação de uma proibição de reuniões externas. Enquanto isso, gente, os europeus estão realmente aflitos por encontrar uma solução para o pós-salão oval, né? Se é que vocês me entendem. A proposta da França e do Reino Unido para uma trégua parcial de um mês entre a Rússia e a Ucrânia acaba mostrando como os europeus estão tentando ganhar tempo para organizar uma resposta mais coordenada. A ideia de parar ataques aéreos, marítimos e a infraestrutura energética, mas continuar com os combates terrestres, parece ser uma tentativa de testar as intenções de Putin sem dar uma vantagem direta para ele. O problema é que isso também escancara a dependência europeia dos Estados Unidos. Afinal, quem vai garantir essa trégua na prática? Macron deu a entender que, sem os sistemas da OTAN, tipo mísseis Patriot, aviões e até mesmo o comando da aliança, seria quase impossível monitorar esse cessar-fogo. E sem os Estados Unidos, a Europa teria condições de bancar isso sozinha? Bom, eu acho que é difícil. O que fica bem claro, gente, é que a Europa, mesmo tentando mostrar autonomia, sabe que precisa dos Estados Unidos para manter qualquer tipo de pressão sobre a Rússia. Isso apareceu de forma bem escancarada na reunião dos líderes em Londres, onde o próprio Macron reconheceu que qualquer força terrestre só entraria na Ucrânia numa segunda fase, depois de um acordo de paz. E é claro que essa prudência faz sentido, né? Porque colocar tropas europeias diretamente na linha de frente, sem um compromisso sólido de apoio dos Estados Unidos, seria praticamente um convite para um confronto direto com Moscou. O que complica ainda mais as coisas é a postura de Trump. O confronto com Zelensky no Salão Oval não só deixou o presidente ucraniano isolado, mas também gerou um clima de incerteza na Europa. A impressão que fica é que Trump está tentando jogar um balde de água fria na ideia de um envolvimento mais direto dos Estados Unidos, pressionando os europeus a assumirem um papel maior. Só que mesmo com toda a conversa sobre aumentar os gastos militares, os europeus sabem que não tem como substituir o poderio dos Estados Unidos, especialmente em termos de inteligência, apoio logístico e, claro, o guarda-chuva nuclear. E essa dependência dos Estados Unidos não é novidade. Desde o fim da Guerra Fria, a Europa foi reduzindo suas capacidades militares, confiando cada vez mais nos Estados Unidos. A própria Alemanha, que está considerando um fundo especial de 400 bilhões de euros para a defesa, está fazendo isso com pressa justamente por causa dessa incerteza em relação ao compromisso dos Estados Unidos. O problema é que, mesmo com esse aumento de gasto, a Europa não vai conseguir igualar o poder dos Estados Unidos nem tão cedo. Gente, e Putin sabe disso. A estratégia russa parece ser justamente explorar essas divisões e essa dependência europeia, mostrando que qualquer garantia de segurança sem os Estados Unidos é só conversa fiada.
Outro ponto que essa proposta da trégua parcial deixa em aberto é uma questão fundamental. O que fazer com os territórios ocupados pelos russos? Enquanto isso não for resolvido, qualquer cessar-fogo vai ser visto por Moscou como um tempo para se reagrupar e por Kiev como uma rendição disfarçada. Para a Rússia, aceitar uma trégua sem garantir que a Ucrânia nunca vai entrar na OTAN ou na União Europeia seria um tiro no pé. E isso explica por que o Kremlin reagiu com ceticismo à proposta franco-britânica. Putin quer uma vitória concreta para justificar a guerra internamente, seja manter os territórios ocupados, seja neutralizar de vez a ameaça de uma Ucrânia pró-Ocidente. Bom, e tem o lado econômico disso tudo, né? A Europa está tentando criar fundos gigantescos para reforçar suas defesas e ajudar a Ucrânia, mas a conta não fecha sem o apoio dos Estados Unidos. Não só pelos recursos financeiros, mas porque grande parte da capacidade militar europeia depende de tecnologia dos Estados Unidos. Isso, gente, desde reabastecimento aéreo até sistemas de mísseis avançados. Concorda comigo que isso coloca os europeus numa sinuca? Eles precisam aumentar os gastos militares e assumir mais responsabilidade pela própria segurança. Olha, mas sem irritar o Washington a ponto de perder esse apoio essencial. E o Trump, por outro lado, parece estar aproveitando essa dependência para fazer pressão. Aquelas críticas públicas aos Zelensky e os sinais de que os Estados Unidos não vão enviar tropas para a Ucrânia deixam claro que o apoio dos Estados Unidos vai ter um preço. E não é difícil imaginar qual, né? Concessões europeias em outras áreas, como o comércio ou até na relação com a China. Isso faz parte daquela lógica transacional típica do Trump. Nada de graça, tudo é negócio. No entanto, como eu tenho dito, a aproximação de Trump com Putin vai além de interesse transacional. É a identificação com o que ele representa e não tem mais a ver com aquela velha dicotomia democracia liberal versus ditaduras. Essa proposta de trégua parcial acaba revelando mais os limites da Europa do que qualquer disposição real de negociar. Sem os Estados Unidos no comando, qualquer garantia de segurança parece mais um desejo do que uma realidade. E enquanto isso, quem continua pagando o preço mais alto são os ucranianos, presos numa guerra que parece longe de acabar e que cada vez mais se transforma num jogo de paciência entre Washington, Moscou e as capitais europeias. Mas do outro lado do tabuleiro, Trump envia um porta-aviões para o litoral da Coreia do Sul. A chegada do porta-aviões USS Carl Vinson em Busan parece ser um daqueles movimentos bem calculados de Washington para mostrar força diante da Coreia do Norte. Bom, não é só treinamento militar conjunto ou sobre reafirmar a aliança com Seul, mas é uma mensagem direta para Pyongyang. E considerando que o Kim Jong-un supervisionou recentemente o teste de mísseis de cruzeiro estratégico e mandou preparar o arsenal nuclear, esse recado dos americanos não podia vir em melhor hora. É aquele velho jogo de equilíbrio de poder, né? Se um lado mostra os dentes, o outro trata de mostrar também, que é para garantir que ninguém fique com a impressão errada. Vai que... Bom, essa postura do Trump de reforçar a presença militar na região faz até sentido dentro da lógica de dissuasão. A ideia é deixar claro que qualquer movimento mais agressivo da Coreia do Norte vai ter uma resposta imediata e provavelmente devastadora. E isso não é só para acalmar os sul-coreanos, mas também para mandar um sinal para a China que, meio que, segura as rédeas do regime norte-coreano, hein? O problema é que, ao fazer isso, os Estados Unidos acabam pressionando a China a tomar um lado, o que pode complicar ainda mais a situação. Como nós sabemos, Pequim sempre preferiu uma Coreia do Norte estável, mesmo que complicada, a uma reunificação sob o comando de Seul, que traria tropas americanas para sua fronteira. Então, essa demonstração de força tem um risco embutido: forçar a China a aumentar seu apoio ao Kim, justamente para evitar um colapso do regime que jogaria a península inteira num caos. Aliás, gente, o fato de Trump estar disposto a negociar diretamente com o Kim, como fez no primeiro mandato, vocês devem lembrar, mostra que ele entende o jogo de outra forma. Para ele, esse papo de ameaça existencial pode ser resolvido na base de um acordo direto, tipo, você larga os mísseis e a gente alivia as sanções. Só que o problema é que Pyongyang não vai abrir mão do arsenal nuclear tão fácil. Afinal, a Líbia fez isso e a história terminou como vocês viram. Para o Kim, essas armas são a garantia de que ele não vai ter o mesmo destino. Então, essa estratégia de negociar enquanto faz pressão militar tem um quê de aposta arriscada. A Coreia do Norte sabe que os Estados Unidos não têm muito apetite para uma guerra direta na península, ainda mais com a China de olho. Outro ponto é que essa visita do USS Carl Vinson não parece ser só sobre a Coreia do Norte. A presença americana também serve para treinar e integrar ainda mais os militares dos dois países. Isso é importante porque, se a gente olhar para o cenário mais amplo, está rolando uma competição direta entre Estados Unidos e China pelo controle do Indo-Pacífico.
A ideia de Washington é fortalecer alianças regionais, tipo com o Japão, Austrália e, claro, Coreia do Sul, para cercar Pequim e impedir que a China tenha liberdade total de ação naquelas águas. Ou seja, mostrar força para a Coreia do Norte acaba sendo um recado indireto para a China também. E a reação de Kim deve ser aquela de sempre, né? Ameaças, testes de mísseis e talvez até algum confronto limitado. A lógica dele é tentar mostrar que os Estados Unidos estão brincando com o fogo, na esperança de forçar um acordo nas suas condições. E enquanto isso, a China fica num dilema bem complicado. De um lado, Pequim não quer ver um colapso do regime norte-coreano, que traga um fluxo gigantesco de refugiados e, pior, tropas dos Estados Unidos bem na sua fronteira. Por outro lado, toda essa escalada militar de Washington na península só serve para justificar ainda mais os investimentos chineses em forças armadas e na expansão no Mar do Sul da China. Bom, gente, mudando de assunto, a situação da Argentina com o Milei meio que mostra como a realidade pode forçar mudanças de postura, né? Vocês lembram, quando ele assumiu a presidência em 2023, chegou detonando a China, chamando o país de assassino comunista e prometendo enfraquecer os laços. Só que o que a gente vê na prática hoje é bem diferente. As exportações argentinas para a China, tipo soja e lítio, subiram 15% no primeiro ano dele. Isso revela um certo pragmatismo, mesmo vindo de um cara que parecia totalmente alinhado aos Estados Unidos. No fundo, parece que Milei percebeu que brigar com o maior comprador dos produtos argentinos seria um tiro no pé, especialmente com a economia do jeito que está. Isso acaba mostrando um problema maior para os Estados Unidos, e especialmente para o Trump, que tenta se impor na América do Sul usando tarifas e ameaças. A lógica de Trump é direta: pressionar com sanções para conseguir concessões. Ele já fez isso com o México, Colômbia e até tentou com o Brasil, mirando tarifas em aço. A ideia é usar a força econômica para puxar esses países para o lado americano. Mas tem um detalhe importante. Enquanto ele faz isso, a China vai ganhando espaço, oferecendo acordos comerciais mais vantajosos e sem aquelas cobranças todas sobre democracia e direitos humanos. Para muitos desses países que estão atolados em dívidas e crescimento baixo, vender para a China sem ter que lidar com tanta pressão política dos Estados Unidos acaba sendo um alívio. O caso do Brasil mostra bem isso, né? Um diplomata próximo ao presidente foi bem direto. A economia brasileira não depende dos Estados Unidos, ainda mais considerando que o superávit comercial com a China foi de 30 bilhões de dólares no ano passado. E enquanto os Estados Unidos ameaçam com tarifas, os chineses aparecem como parceiros pragmáticos, focados em negócio, não em ideologia. A verdade é que essa postura agressiva do Trump, cheia de ameaças, está acabando por empurrar os países da América do Sul ainda mais para os braços da China. E isso deve ser um baita presente para o Xi Jinping. Afinal, gente, quanto mais briga entre os Estados Unidos e seus aliados tradicionais, mais espaço a China ganha para se firmar como a parceria preferencial na região. Um exemplo disso é o Peru. Há 10 anos, o maior parceiro comercial dos peruanos eram os Estados Unidos. Hoje é a China e de longe, tá? E não só pela demanda gigantesca por cobre, mas também pelas infraestruturas que os chineses estão construindo por lá, tipo aquele porto enorme na costa peruana para facilitar o comércio. E mesmo na Argentina de Milei, que deveria ser um aliado natural dos Estados Unidos, a China continua comprando soja, carne e quase um terço do lítio argentino. Então dá para entender por que os líderes sul-americanos estão preferindo fechar acordos com Pequim, né? A China chega com dinheiro e promessas de crescimento econômico, sem ficar apontando o dedo sobre democracia e corrupção. E tem mais. A China não carrega aquele peso histórico que os Estados Unidos têm na região, tipo a intervenção no Panamá ou o apoio a ditaduras durante a Guerra Fria. Para o governo chinês, a América do Sul é um fornecedor de matéria-primas essenciais para manter o ritmo de crescimento deles. E eles fazem isso de um jeito pragmático, sem se meter em política interna. Isso acaba facilitando a vida dos líderes sul-americanos que precisam desesperadamente de exportações para equilibrar suas contas. Enquanto isso, os Estados Unidos ficam gastando energia ameaçando com tarifas e cobrando posições políticas. Parece até que Washington não percebeu que perdeu muito do poder de influência na região. Essa postura do Trump, gente, acaba passando uma imagem de bullying da vizinhança, né? Como disse um congressista americano. E tem um risco aí, tá? Quanto mais os Estados Unidos apertam, mais esses países vão procurar alternativas, seja na China, seja na Europa ou até nos BRICS. E os chineses sabem bem disso. A resposta do Ministério das Relações Exteriores da China foi bem direta, dizendo que a cooperação com a América Latina é uma tendência irreversível. E faz sentido. Para esses países, vender commodities para a China parece muito mais vantajoso do que ficar reféns das ameaças dos Estados Unidos. Outro ponto importante, gente, é que essa briga comercial está mostrando os limites da estratégia punitiva do Trump. O
O que a gente vê é que, mesmo com as ameaças de tarifas, as exportações sul-americanas para a China continuam crescendo. E isso expõe um problema sério para os Estados Unidos. O poder econômico deles não é mais o que era. A China não só se tornou o maior mercado para muitos desses países, como também está investindo pesado em infraestrutura, garantindo laços comerciais de longo prazo. E tem essa coisa dos recursos estratégicos, né? Tipo o lítio, que é essencial para as baterias de carros elétricos. A Argentina, por exemplo, está aproveitando essa demanda crescente da China para fortalecer suas exportações. E isso mostra como a disputa entre Estados Unidos e China não é só sobre comércio, mas sobre quem vai controlar os recursos essenciais para as tecnologias do futuro. Se Washington continuar focando só em tarifas e ameaças, corre o risco de perder essa disputa de vez. Então, o que parece é que a América do Sul está usando essa competição entre Estados Unidos e China para tirar o máximo de vantagem possível. Enquanto Trump bate com uma mão e tenta negociar com a outra, a China vem com dinheiro fresco e acordos pragmáticos, sem muita conversa fiada. No meio disso tudo, os líderes sul-americanos vão aproveitando para diversificar suas parcerias, evitando ficar presos a um lado só. O risco de Washington é que, se essa tendência continuar, os Estados Unidos podem acabar sendo vistos não só como parceiro preferencial, mas como problema a ser contornado. E isso, claro, seria uma mudança e tanto no equilíbrio de poder nas Américas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.